Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Não há resposta, qualquer que seja, para questionamentos sobre Deus e sua ação na história envolvendo justiça, ira, bondade, misericórdia e graça que não passe pela soberania divina, a santidade de nosso Deus. R.C. Sproul diz assim: qualquer um que ler o Antigo Testamento costuma vivenciar um conflito interno diante da aparente brutalidade do julgamento de Deus que lá se encontra. Algumas pessoas veem nessas narrativas razão suficiente para rejeitar o cristianismo. Algumas pessoas acham ali motivo para desprezar esse Deus de ódio. Outras amenizam, classificando tais textos como parábolas, e as histórias mais brutais como mito. Outras ainda dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus sombrio, de mau temperamento, um tipo de deidade cuja ira ardente está aquém da dignidade do Deus de amor do Novo Testamento. Martinho Lutero, o monge, e Paulo, o fariseu, ambos estudantes do Antigo Testamento, antes de se tornarem defensores do Evangelho, também experimentaram profundo conflito diante da questão da lei e da justiça de Deus. Lutero compreendia como é sério o problema de pessoas injustas diante de um Deus justo, soberano, santo. Levíticos 11:44 diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, ajuda-nos, Senhor, a melhor ouvir aquilo que o Senhor tem para falar neste dia. Ajuda-nos, Senhor, a dissipar dos nossos corações as dúvidas sobre o Senhor mesmo, sobre a Tua vontade, sobre a Tua soberania e santidade. Ajuda-nos a fazer isto na leitura da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus é que te pedimos. Amém. Irmãos, estou trazendo a vocês 4 questões do Antigo Testamento. A primeira questão é: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Está lá em Levíticos 10, versos 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sumo sacerdote, que trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Segunda questão é: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 13, de 7 a 11. Uzá segurou a arca porque os bois tropeçaram. A terceira questão diz assim: e olhou Abraão para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Estará registrado em Gênesis capítulo 19, 28. Abraão havia pedido a Deus que não matasse juntos ímpios e justos. Quarta questão. Diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Isso está em Deuteronômio 7,
versículos 1 e 2. Aqui Deus ordena explicitamente a morte de homens, mulheres e crianças na conquista de Canaã. Vejam que na primeira questão Deus dera instruções claras, declarando santíssimo o altar de incenso. Está lá em Êxodo 39. Deus havia falado assim: não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Nadab e Abiú, portanto, cometeram um pecado de arrogância e profanaram o lugar santíssimo. Na segunda questão, os coatistas eram treinados para cuidar dos utensílios sagrados, consagrados por Deus para essa tarefa, e a ordem do Senhor está lá em Números, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. Uzá tinha conhecimento das suas obrigações com relação à arca. Irmãos, o homem é impuro, pratica atos de injustiça, e isso é falta de retidão. Deus não é assim. Normalmente a justiça de Deus aparece nas Escrituras associada à sua retidão, e é sempre uma expressão do seu caráter santo. Mas vejam que Abrão lutou com a questão da justiça de Deus quando Deus declarou que destruiria totalmente Sodoma e Gomorra. É a nossa terceira questão. Diante dessa declaração, o patriarca Abraão ficou preocupado que o inocente viesse a perecer junto com o culpado. Então Deus se dispôs a salvar a cidade por amor a 50 justos. E faria isso também caso fossem 45, depois 40, depois 30, 20 e 10, conforme o texto de Gênesis capítulo 18, 22 a 33. O verso 28 do capítulo 19, já citado, mostra que o Senhor Deus, juiz do céu e da terra, fez justiça e nenhuma pessoa inocente foi castigada. Em resumo, Uzá, o coatista, não era inocente, assim como Nadab e Abiú, os filhos de Arão, e todo o povo de Sodoma e Gomorra. Sob o julgamento do Senhor, são exemplos da sua justiça. Não são exemplos da sua misericórdia, porque a misericórdia só se começa a entender quando se compreende alguma coisa da justiça divina. Vejam a quarta questão. Em Canaã, o povo judeu atacou e liquidou multidão de mulheres e crianças. Moisés registra lá em Deuteronômio 2:32. No discurso na planície do Jordão, ele diz assim: naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. A conquista de Canaã foi a expressão óbvia do julgamento justo de Deus sobre uma nação perversa. Não havia ali nenhum inocente, e nem os israelitas o eram. E Deus deixa isso bem claro a Israel nos versículos 5 e 6 do Deuteronômio 9. Diz assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Irmãos, Deus não escolheu os israelitas porque eles já eram santos. Seu propósito era santificá-los. Assim, o que aconteceu nesse caso é que aos cananeus Deus derramou justiça e aos judeus misericórdia. A santidade de Deus é o cerne dessas questões.
Deus nem sempre age com justiça, às vezes age com misericórdia. Porém, nunca veremos injustiça nele. E para terminar, a justiça de Deus no Antigo Testamento não era nem capricho, nem injustificada. Não há nenhum conflito real entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Foi o Deus do Antigo Testamento que Jesus chamou de Pai. O zelo que consumia Jesus era por esse Deus, ao qual ele plenamente obedeceu. Desse modo, irmão, quando se levantar questão sobre essas coisas, busque olhar para o mais brutal ato de vingança divino registrado na Bíblia. A mais violenta expressão da ira e da justiça divina é vista na cruz. Jesus, sim, foi o único homem inocente que Deus castigou. A cruz foi o mais horrível e mais bonito exemplo da ira de Deus. O ato mais justo e mais gracioso da história. Ali, Jesus se fez maldito pelo pecado que carregou, e a justiça de Deus foi perfeitamente manifesta. A justiça de Deus foi perfeitamente manifesta. Por sermos nós os merecedores desse castigo, esse aspecto da cruz demonstra a sublimidade da sua graça. Portanto, amado irmão, olhe para a cruz. Olhe para a cruz e veja ao mesmo tempo justiça e graça, ira e misericórdia de um Deus soberano, um Deus santo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um abraço a todos e um bom fim de semana para vocês, queridos irmãos.